Falei, mano, beleza? Cheguei na tua casa já. Tua avó foi mó de boas, me liberou aqui. Só que, seguinte, meu celular bateu 100% de dados, então eu tô sem internet, velho. Se tu puder me passar a senha do Wi-Fi, porque eu vim aqui pra gravar os vídeos. Eu até te espero de boa em relação aos vídeos, porque a gente tem que postar, precisa de internet. Mas eu tava no desenrolo no WhatsApp, sabe como é, né? Então, pô, se tu puder agilizar pra mim, seria muito bacana, velho. Ah, tu me mandou uma foto ontem com a senha do Wi-Fi? Aquela foto que você mandou era sendo... Mano, por que tu me mandou aí foto e não digitou? Qual o sentido? Ah, beleza então, né? Tá, tranquilo, beleza. Ah, então eu vou olhar aqui meu celular aqui, né? A galeria. E eu vi, porque baixa automaticamente, então tranquilo. Mas não entendi por que tu mandou por imagem. Tá, beleza. Vou abrir aqui agora. Pera aí. Deixa eu achar teu nome aqui, beleza. Que isso, cara? Para com a palhaçada, me fala logo. Na moralzão, tô desesperado, velho. Na moral, tava fluindo a parada, sério. Alô? Alô? Qual foi, mano? Alô? Cara, como é que eu vou resolver isso? Não sei. Você tem que ter o sentimento da coisa. Quando eu olho essa integral, eu lembro a 10-10. Você começa a desenvolver igual um maluco, modo foda-se. Aí chega no meio da equação, você percebe que não chegou em lugar nenhum. E aí você fica em desespero. Recomeço, continuo tentando o modo retardado pra ver se dá certo no final. Pode ser que dê merda, não sei o que fazer. E por que isso me lembra o 10-10? Porque quando você vai conversar com a cremosa, já bate o desespero lá no início. Você fica tipo, caraca, como que eu vou conversar essa conversa? Conversar essa conversa foi foda. Começar a conversa, é isso que eu quis dizer. Você tem várias abordagens. Por exemplo, oi, novidades? Ou então a famosa entrevista de emprego. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? O que você está fazendo agora? O que você estará fazendo daqui uma hora? Então você tem várias aberturas para utilizar, várias abordagens, certo? Não. Então como relacionar as duas coisas? Eu posso ir igual um louco e chegar em alguma coisa? Posso, mas a probabilidade de eu me ferrar é maior. Então às vezes você está conversando igual um louco com a menina e percebe, ou o menino lá no meio da conversa que você não chegou em lugar nenhum. Na verdade, na maioria das vezes você chega na friend zone. Então eu parei e pensei, o que fazer? Quando eu vou conversar com a cremosa, eu geralmente utilizo perguntas abertas em vez de perguntas fechadas. Qual a diferença de pergunta aberta para pergunta fechada, Xande? Vou te explicar com um exemplo. Pergunta fechada é aquela pergunta que você pode responder com sim ou não. Pergunta aberta é aquela que você faz a pessoa pensar antes de responder. Por exemplo, você gosta do filme 50 Tons de Cinza? A pessoa vai responder, sim, eu gosto. Ou então, não, eu não gosto. E aí você fica sem assunto, ou seja, eu me fudi, porque eu não sei mais o que dizer. Você fica, caraca, o que eu falo agora? Porque acabou o assunto, vou ter que criar um assunto. E aí a pessoa, você acaba não conseguindo criar o interesse da pessoa. Então, em vez de você perguntar, você gosta do filme 50 Tons de Cinza? Por que não perguntar, o que você acha do filme 50 Tons de Cinza? Porque aí a pessoa não pode responder, sim, eu acho, ou não, eu não acho, isso não faz sentido. Então ela terá que pensar, ou seja, gastar energia. E isso é bem interessante, não é? Então, como que eu vou utilizar esta técnica para resolver o meu problema? Em vez de eu tentar desenvolver essa integral fechada, sim, por que não tentar abrir esse raiz tangente de x de alguma maneira, abrir o máximo possível para desenvolver os meus desenrolos, perdão, os meus cálculos? Perceba que raiz de tangente x é a mesma coisa que eu fazer o seguinte, raiz tangente x mais raiz cotangente de x sobre 2, calma, não terminou ainda, mais raiz tangente de x menos raiz cotangente de x sobre 2. Caraca, você literalmente abriu, Xande. Vamos lá. Por que isso aqui é uma igualdade? Percebe que eu teria raiz cotangente de x sobre 2 menos raiz cotangente de x sobre 2. Ou seja, esses carinha cortariam. E aí sobraria o quê? Raiz tangente x mais raiz tangente x ficaria 2 raiz tangente x. Aqui 2 junta, 2 corta com 2, sobra só o quê? Raiz tangente de x. Então, vai com calma que você entende, é a mesma coisa. Então, se eu estou querendo calcular a integral da raiz tangente de x, eu posso calcular a integral disso aqui, já que é uma igualdade.
Só que lembra que eu quero abrir o máximo possível? Então na integral, como eu tenho uma soma, eu posso separar as integrais, certo? Então, por exemplo, se eu fosse calcular a integral disso daqui, eu posso escrever assim, não posso? A integral desse cara aqui todo, dx aqui, dx aqui. Mas então eu posso separar as integrais. Ou seja, integral do primeiro cara mais integral... Não falha não, pilotinho. Integral do segundo cara. Tá vendo como é que é legal abrir? Dx aqui e em cima. E agora, Xande, já causei o interesse na cremosa, o que eu faço? Feijão com arroz. Desenvolvimento básico agora, não inventa nada. Aceita o processo é gostosinho, você já fica com o celular na mão, tipo, caraca, será que tem pra hoje? Será que tem pra hoje? Você já fica aquela coisa muito boa, né? É bom demais. Então, como é que eu vou fazer agora? Feijãozinho com arroz, aqui não é tangente de x? Pô, tangente de x, vou fazer o simples, desenvolvimento básico, sem invenção. Tangente de x é seno sobre cosseno. Então eu posso escrever isso aqui sendo igual integral, em vez de tangente de x eu vou escrever seno sobre cosseno. Então vai ser raiz quadrada seno x sobre cosseno x, beleza, né? Mas, em vez de cotangente de x, eu posso escrever cosseno sobre seno. Então, raiz quadrada cosseno de x sobre seno de x. Tudo isso está dividido por 2, certo? Dx. Mas a outra integral eu vou utilizar a mesma ideia. Em vez de tangente de x, vou escrever seno de x sobre cosseno de x. Menos raiz quadrada, cotangente é o quê? Cosseno sobre seno. Também sobre 2 dx. Eu quero dar uma modificada nesse cara daqui e esse aqui. Vamos lá. Raiz de seno sobre cosseno, eu posso separar as raízes, ou seja, raiz de seno sobre raiz de cosseno. Então vai ficar raiz seno x sobre raiz cosseno x, beleza, mais, vou separar o outro também, então vai ficar raiz cosseno x sobre raiz seno de x. Tá, por que você fez isso? Agora eu vou aplicar o MMC para misturar essas coisas aqui. Aplicando o MMC vai ficar o quê? Raiz quadrada de seno ao quadrado de x. Faz do jeito que você souber. Já vou explicar o meu raciocínio. Raiz de cosseno ao quadrado de x sobre raiz quadrada seno de x cosseno de x. Como é que você fez rápido assim, Xande, logo de cabeça? Porque existe um macete. Você faz esse vezes esse, que é raiz de seno. Ah, mosquito! Raiz de seno vezes raiz de seno, fica raiz de seno ao quadrado de x. Mais, então eu coloco mais aqui, esse vezes esse, ou seja, raiz de cosseno ao quadrado de x, sobre esse vezes esse. Raiz de cosseno x vezes seno x, que vai dar raiz de seno x, cosseno x. Então, peraí, esse quadrado vai cortar com essa raiz, esse quadrado vai cortar com essa raiz. Então eu vou ter seno de x mais cosseno de x sobre raiz quadrada seno de x cosseno de x. Você pode usar a mesma ideia aqui. A única diferença entre eles é que aqui é um menos e aqui é um mais. Então vai aparecer um menos aqui em vez de um mais. Então esses valores que eu encontrei, vou substituir aqui e aqui. Então fica essa parada aí. Mas da trigonometria, nós sabemos que seno, ou pelo menos deveríamos saber, de 2x é igual 2 seno x cosseno de x. Então, vou pegar esse 2 e vou passar dividindo. Ficaria o quê? Meio seno de 2x é igual a seno x cosseno x. Você percebe que eu tenho aqui, ó, seno x cosseno x e tenho seno x cosseno x. Então eu vou pegar esse valor de meio seno de 2x, vou botar aqui dentro e vou botar aqui dentro. Para ficar mais bonitinho, esses dois que estão nos denominadores, eu posso tirar da integral, já que é uma constante, sendo 1 sobre 2. Então é exatamente o que eu vou fazer. Ó, apaga esse 2 aqui, escreve aqui, ó, 1 sobre 2.
Mesma coisa para esse cara aqui. Apaga ele. Isso daí. Escreve 1 sobre 2. Perceba que eu tenho raiz quadrada de meio e raiz quadrada de meio. Constante, eu posso tirar da integral também. Só que vamos dar uma melhorada. Raiz de meio está no denominador. Eu posso escrever isso daqui, ó. Eu tiro ele daqui e escrevo em cima como sendo o quê? Se é 1 sobre 2, fica 2 sobre 1. Então eu posso escrever em cima, 2 sobre 1 é 2. Então raiz de 2. A mesma coisa aqui, em vez de escrever ele aqui, eu posso escrever ele, raiz de 2 aqui. E aí eu posso tirar da integral. Então ficaria meio vezes o raiz de 2, integral seno x mais cosseno x sobre raiz quadrada de seno 2x dx mais meio, tiro raiz de 2, integral seno de x menos cosseno x sobre raiz quadrada seno 2x dx. Só que agora, raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2, concorda? Aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, não é isso que tá ali? Porque 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Só que isso daqui, como eu disse, é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. É a mesma coisa, né? Por exemplo, eleva ao quadrado dos dois lados, ficaria raiz de 2 ao quadrado. Vou fazer aqui com calma, para você entender o que eu tô querendo dizer. Ó, elevei ao quadrado, 2 corta aqui, então vai ficar 2 sobre 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a 1 ao quadrado, 1. Raiz de 2 ao quadrado, ó, corta aqui, né? Isso é verdade? 2 sobre 4 é 1 sobre 2? É, né? 2 sobre 4 se simplifica por 2 aqui, dá exatamente o que a gente queria. Então eu sei que raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Então é isso que eu vou escrever aqui, ó. 1 sobre raiz de 2 para esse cara. E aqui a mesma coisa. 1 sobre raiz de 2. Agora que você já criou uma intimidade, tá na hora de atacar. Porque se você não atacar em nenhum momento, vai dar merda. Você vai cair na friend zone. Então tá na hora de correr riscos. Eu tenho aqui seno de 2x. Concorda comigo que seno de 2x é a mesma coisa que 1 menos seno de 2x? Tô correndo riscos, hein? Acho que sim, né? 1 menos 1, 0. Menos com menos mais, ficaria seno de 2x. Ok. Só que quanto que vale seno de x menos cosseno de x ao quadrado? Ué, Xande, é só fazer produto notável. Então vai ficar o quê? Primeiro ao quadrado, seno ao quadrado de x. Menos 2 vezes o primeiro, que é seno de x, vezes o segundo, que é cosseno de x, mais o quadrado do segundo, que é cosseno de x, então fica cosseno ao quadrado de x. Da relação fundamental da trigonometria, nós sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Então fica 1 menos, e 2 seno de x cosseno de x, a gente sabe que vale seno de 2x. Então fica isso daqui. Então a gente conclui que seno de x menos cosseno de x ao quadrado é 1 menos seno de 2x. Por que isso é legal? Olha isso daqui. 1 menos seno de 2x. Essa coisa vale essa coisa daqui. Então eu sei que seno de 2x é igual a 1 menos essa coisa aqui. Seno de x menos cosseno de x ao quadrado. Então esse valor que eu encontrei, que é o seno de 2x, eu vou colocar aqui dentro. Para esse cara daqui, eu vou fazer um pouquinho diferente. Seno de 2x é a mesma coisa que 1 mais seno de 2x menos 1. Concorda? Porque 1 menos 1 corta, sobra só o seno de 2x. Só que aí eu vou te perguntar, quanto que vale seno de x mais cosseno de x ao quadrado? Isso daqui vale seno ao quadrado de x mais 2 seno x cosseno x, faltou um x aqui, né, mas de boa, mais cosseno ao quadrado de x. Relação fundamental da trigonometria diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1. Então fica 1 mais isso daqui a gente sabe que é seno de 2x. Então eu cheguei que seno x mais cosseno x ao quadrado é 1 mais seno 2x, que é o que aparece aqui. Então vai ficar, isso é igual a seno x mais cosseno x ao quadrado menos 1. Então, seno de 2x vale isso daqui, eu vou jogar aqui dentro. Tranquilo, Xande, já fiz perguntas abertas, já criei um interesse, fiz feijão com arroz,
corri alguns riscos, e agora? Sabe o que eu faria? Já se perguntou por que muita gente fala o seguinte? Mulher só gosta de bad boy, só gosta do cara mal, o cara que ignora. Eu que sou certinho, que, pô, carrego a mochila dela, carrego a bolsa, abro a porta do carro, tô 24 horas disponível pra falar com ela, respondo mais rápido do que tudo. Eu não, eu viro o quê? Eu viro, como é que é o nome? Eu caio na friend zone. É o famoso, desculpa o termo, escravoceta. Eu já fui escravoceta. Eu acho que todo homem já foi escravoceta na vida, né? E por que isso acontece? Não é que ela gosta do bad boy, mas ninguém gosta de carrapato, ninguém gosta de escravoceta, ninguém gosta de fazer tudo por ela. Entende? Assim como o caso contrário também. Eu acho que eu não gostaria que a menina fizesse tudo por mim. Eu ia ficar meio puto, eu me sentir tipo, cara, eu sou um merda. Ela tem que fazer tudo por mim, eu não consigo fazer nada, é isso? Tipo, não é legal. Então, não tô falando também que você tem que ser filha da puta. Desculpa o termo. Tem que chegar e falar, não, eu que mando aqui, não sei o que. Não. Tá? Tem diferenças no que eu tô tentando dizer. Então, a ideia agora, o que eu faria, depois de tudo que você criou, é ausentar um pouquinho. Se ausentar um pouco. Como assim se ausentar? Sumir? Não sumir. Você geralmente responde a menina, sei lá, ela mandou mensagem 5 horas. 5:02 você respondeu. Cara, depois que já criou isso tudo, utiliza agora uma técnica muito boa, que é a saudade. Se você tá ali disponível o tempo inteiro, a pessoa não sente saudade, ou seja, ela não gasta tanta energia pensando em você. Então fica assim, ele tá sempre ali, então beleza, vou conversar com outro cara ali que não tá sempre ali, porque é o momento que eu posso mandar mensagem e tal, etc. Enfim, então utiliza a saudade. Por que é legal utilizar a saudade? Eu disse, ela vai ficar pensando em você, ela ou ele, né? Vai ficar pensando em você, e quanto mais você pensa numa pessoa, mais você gosta dessa pessoa, ou seja, mais você se apaixona. Então é uma técnica muito interessante. Além disso, isso mostra, mesmo que seja mentira, isso mostra que você é uma pessoa ocupada. Xande, mas eu não sou nem um pouco ocupado, eu posso ficar 24 horas conversando com ela. Finja ser uma pessoa ocupada, finja ter uma vida, tá? Então simplesmente sai um pouquinho. Eu sei que você vai ficar lá desesperado, caralho, eu quero responder, dita. Calma, relaxa, vai funcionar. Muitas pessoas dirão, não, isso é mentira, você tem que responder a pessoa em 10 segundos. Pô, isso é sacanagem, não sei o quê. É questão de subconsciente, funciona. Mas aí você lembra, então você tem que se ausentar um pouquinho. Como é que eu vou fazer isso daqui? Percebe que eu tenho seno x menos cosseno x, sei lá o quê? Então eu vou fazer uma substituição de variável, que aí eu vou ausentar algumas coisas aqui, vou meio que esconder. Só que aí você tem que lembrar que eu posso me ausentar um pouquinho, mas eu sempre tenho que voltar. Não adianta eu me ausentar e sumir. Se eu sumir, literalmente acabou, a menina vai me esquecer. Então assim... O que eu tô fazendo, cara? Mano do céu. Meu Deus do céu, vamos lá. Eu vou fazer uma substituição de variável. Lembra, você tem que se ausentar, mas não sumir, porque no final você tem que voltar para quê? Para marcar o gol, e no nosso caso seria para resolver a questão. Então eu faço uma substituição de variável e no final eu volto pro original para poder resolver a questão. Então vou começar com esse cara daqui, ó. Seno x menos cosseno x. Eu vou chamar de uma variável. Então vou falar que seno x menos cosseno x vale, por exemplo, u, tá? Então aí, eu fiz uma substituição. E por que isso é legal? Quanto que vale a derivada de u, ou seja, du? Vamos lá. A derivada de seno x é cosseno x. A derivada de cosseno x é menos seno x. Então ficaria menos com menos, ficaria mais seno x. Então ficaria seno x para esse cara daqui, mais cosseno x para esse daqui. Então eu posso falar que du seria seno x mais cosseno x. Dx, por exemplo, não posso? E olha que legal. Por que isso é legal? Seno x mais cosseno x dx, ó, é um numerador. Então tudo isso daqui é o quê? Du. E esse cara aqui de dentro a gente chamou de u. Para esse cara daqui eu vou fazer um pouquinho diferente de novo. Eu tenho seno x menos cosseno x. Eu vou falar que eu tenho menos seno x mais cosseno x, ou seja, eu multipliquei por menos 1. Mas se eu multipliquei por menos 1 aqui, eu tenho que multiplicar fora, já que menos 1 é uma constante. E aí aqui menos 1 ficaria mais com menos, que é menos. Então eu posso escrever dessa maneira aqui, tranquilamente. E agora, o que eu vou fazer? A mesma ideia que eu fiz ali. Vou chamar esse cara aqui de t. Então t vai ser seno x mais cosseno de x. E quanto que vale dt?
dt vai ser igual, derivada do seno é cosseno. Derivada de cosseno menos seno. Então vai ficar menos seno de x mais cosseno de x dx. E aí, de novo, percebe que eu tenho aqui, ó, menos seno x mais cosseno x dx é o nosso dt. Certo? E aqui embaixo, esse cara aqui é o nosso t. Tamo quase lá, tamo quase lá. Essa integral aqui, ela é manjada, né? Isso daqui é arcseno de u. Outras pessoas preferem dizer seno elevado a menos 1 de u. E eu vou utilizar esta notação. E essa daqui também é manjada. Essa integral aqui é o quê? ln de t mais essa raiz quadrada aqui, ou seja, raiz quadrada de t quadrado menos 1. Isso aí, é só isso aí mesmo. Então vai ficar o quê? 1 sobre raiz de 2 vezes seno elevado a menos 1 de u menos 1 sobre raiz de 2 ln de t mais raiz quadrada de t ao quadrado menos 1. É isso daí, né? Acabou, né? Não! Integral indefinida mais a constante mais c. A gente terminou já? Ainda não. Lembra que você tinha que se ausentar, mas você tinha que voltar. Então, o u vale seno x menos cosseno x e o t seno x mais cosseno x. Agora eu vou pegar esses valores e vou jogar aqui dentro. Ou seja, esse valor no lugar do u e esse daqui no lugar do t. Então tá aí, nós conquistamos a menina. Quer dizer, nós resolvemos a questão. Para de gritar, garoto. Fica gritando na casa dos outros. Eu, hein?